Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler os versos de 21 a 33. Efésios 5, de 21 a 33. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar? Ó Pai, dá-nos a Tua graça e bênção de podermos ouvir a Tua doce voz nessa noite, iluminando nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser. Teu Espírito fale a nós e, por meio da Tua palavra, a luz do Teu Filho brilhe poderosamente nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, a fim de que este mundo conheça o Teu Santo Filho e conheça através da Tua palavra lida, falada, pregada e vivida. Seja conosco, com a Tua igreja, seja com esse Teu servo, dá-me graça na exposição da Tua palavra, que minhas falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo ouça a Sua voz. Então somente usa como instrumento em Tuas mãos santas. É em Cristo e por Cristo eu te suplico, grato. Amém. Antes de tratar especificamente sobre o texto que inicia no verso 21, sobre a sujeição uns aos outros, eu farei uma introdução de como o casamento era visto na época de Paulo, a fim de compreendermos a colocação e a estruturação do texto, a qual o Senhor quis que nós recebêssemos. Barclay, um pregador antigo, dizia o seguinte, que o matrimônio é a união perfeita do corpo, da mente e do espírito entre um homem e uma mulher. Quando o apóstolo escreve esse texto, ele estava propondo um ideal que certamente brilharia como uma grande pureza, como uma joia que traria os olhos de todo mundo por conta da imoralidade do mundo da época a que o apóstolo vivia e escreveu esse texto.
Para os irmãos terem uma ideia, dentro do próprio povo de Israel, entre os judeus, havia alguns seguidores de uma escola libertina que tratava o casamento como algo de menor importância. Conta então os livros que muitos judeus levantavam-se de manhã por terem uma baixa opinião sobre sua esposa e sobre o matrimônio e diziam nas suas orações: graças te damos, ó Deus, porque não nascemos como gentios, não somos escravos e nem somos mulheres. Faziam esta oração porque a lei, não a palavra de Deus, mas a lei dos ditos, dos costumes judaicos, reduziram a esposa ou a mulher a uma pessoa que, na verdade, era como que um objeto, sem direito, porém, como possessão do marido, eles podiam maltratar ou tratá-la como bem quisessem. Entre os gregos, o mundo daquela época, extremamente marcado pela cultura grega, entre os gregos dizia-se o seguinte: a prostituição era algo essencial na vida do povo grego. Demóstenes, um grande filósofo da época, disse: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas para a geração de filhos. No Império Romano, ainda que extremamente que absorveu a cultura grega, mas perverteu, teve a audácia, a capacidade de pervertê-la um pouco mais. Sêneca, um filósofo da época, disse que as mulheres casavam para divorciar e depois divorciavam-se para casar, tornando em absoluta banalidade o matrimônio. Porém, em meio a todo esse contexto negro, perverso e imundo daquela época, haviam aqueles que eram tementes a Deus e amavam a palavra. E para os judeus crentes e piedosos, para estes, o matrimônio era algo de mais alto ideal. Alguns rabinos, por temerem a palavra, tinham alguns ditos em seus lábios e diziam: um judeu deve entregar sua vida antes que cometa idolatria, assassinato e adultério. Outros diziam: o altar de Deus verte lágrimas quando um homem se divorcia da mulher de sua juventude. O apóstolo Paulo, então, quando nos traz instruções sobre o matrimônio, nos mostrando a beleza da união estabelecida por Deus entre um homem e uma mulher, Paulo diz que o matrimônio é a relação mais importante da vida, porque não existe nenhuma outra relação entre os homens que seja comparada à relação de Jesus Cristo com sua igreja. E é por esta causa, o apóstolo Paulo, ao nos escrever o texto, diz que a saúde do matrimônio não depende do dever, mas do amor. Dito isto, então, volte os seus olhos para o verso de número 21, quando o apóstolo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Este verso, ele é exatamente como que um cabeçalho. Ele é um verso transicional, uma transição da sessão anterior para aquela que nós acabamos de ler. E neste verso, nós temos o último particípio. Os irmãos devem lembrar, quando eu expus os versos 18 a 20,
eu disse que o apóstolo Paulo deu-nos uma ordem: encher-nos do Espírito Santo. E de que maneira nós iremos cumprir esta ordem? Ele nos apresentou 5 coisas para fazermos. 3 delas relacionadas ao culto e ao canto ao Senhor. Uma relacionada à oração, verso 20. A outra relacionada à vivência, aos relacionamentos. Estamos então no último elemento dado pelo apóstolo para nos enchermos do Espírito. E a ordem apostólica de sermos cheios do Espírito Santo implica vivermos em submissão uns aos outros. Submissão uns aos outros. Sermos submissos uns aos outros nos fará sermos cheios do Espírito Santo. E talvez alguém pergunte por quê? E a resposta é simples. Quando vivemos em mútua submissão uns aos outros, dentro da igreja de Deus, o Espírito nos enche, porque a submissão exige renúncia da minha própria vontade. A submissão não permite egoísmo. Pelo contrário, para sermos submissos, devemos mortificar o nosso egoísmo, partidarismo, vontade própria. Nos nossos relacionamentos, a nossa vontade tem que estar subjugada, debaixo da vontade de Cristo, no trato de uns para com os outros. Desta forma, nós poderemos alcançar a doce promessa que foi feita em Provérbios capítulo 8, verso 13, quando nos diz que Deus repulsa o soberbo, o autoconfiante e o orgulhoso, mas se agrada daquele que o teme. A submissão põe freios aos meus interesses, porque eles são colocados em segundo lugar. Em primeiro lugar, os interesses de Cristo no bem do outro, da vida alheia. Depois, o nosso. A submissão, ela traz unidade à igreja de Deus. Submissão vai demandar de nós dependência uns dos outros. É impossível haver submissão se não houver dependência, relacionamento, vivência. A submissão é algo necessário e essencial para a unidade da igreja. E por isso, o Espírito Santo enche aqueles que assim procedem, porque implica dependência um do outro. Dependência não pode ser alcançada sem ligação, sem vínculo, sem interesse pelo bem do outro. Na verdade, a vida um do outro está ligada e por isso existe dependência uma da outra. E por isso existe união, unidade. A submissão na igreja, a mútua submissão que o apóstolo nos ordena ter, não significa dizer que não haverá mais governo ou autoridade. Pelo contrário. O que o apóstolo nos diz é exatamente que o governo e a autoridade dentro da igreja exige submissão mútua, porque a submissão, ela gera um lastro para o trabalho pastoral. O apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, bem como Mateus, o próprio evangelista Marcos, retrataram certa vez uma discórdia entre os discípulos, quando eles se perguntavam quem seria o maior entre eles. E o Senhor Jesus disse exatamente o seguinte, Lucas 22, de 24 a 30.
O que quiser ser o maior, seja exatamente o que serve. O que quiser ser o primeiro, seja exatamente o último. E é esta a base, o lastro do trabalho, da existência do governo e da autoridade na igreja. O servir. Porque se não fosse isso, a igreja seria qualquer coisa igual a qualquer coisa do mundo. Mas como ela não é do mundo, ela não funciona igual ao mundo. Imaginemos nós, se todos nós exigíssemos nossos direitos ao mesmo tempo, ou se todos nós desejássemos o ministério pastoral, presbiterial, diaconal, quem iria ser pastoreado? A ideia então trazida pelo apóstolo é tão somente aquela que o próprio Cristo entregou aos seus discípulos. Escrevendo aos Filipenses, eu vou citar os textos, não vou ler, os irmãos podem ler. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, o apóstolo diz: habite entre vós o mesmo sentimento que esteve em Jesus Cristo. Sendo Ele Deus, o Deus absoluto, fez-se carne, sendo Ele aquele que legislou debaixo delas, e tendo todo o poder nas mãos, não usurpou ser igual a Deus, mas como um servo esteve entre nós. E é exatamente essa a base do governo na igreja, a submissão de Cristo ao seu Pai, o seu serviço à igreja no que diz respeito a salvá-la e comprá-la pelo seu próprio sangue. Submissão, então, é uma forma de viver onde o Espírito nos enche daquilo que sempre esteve em Jesus Cristo. Perceba que submissão está intimamente relacionado com o temor de Cristo. Quando ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão está intimamente relacionada com temer a Cristo. Temer a Cristo é a mesma coisa que temer a Deus ou temer o Senhor, o temor do Senhor, em outras partes da Escritura. Mas o que significa temer a Cristo? E o que significa, de fato, temer a Deus? Temer a Cristo significa viver conforme a sua autoridade soberana e o seu julgamento justo. Ora, se Jesus Cristo é a autoridade soberana, então Ele diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Temer a Cristo é, de fato, me colocar debaixo da autoridade de Cristo e viver por ela. Viver dentro do julgamento justo de Cristo. Cristo julga o que é bom e o que é mal, não nós. Nós não temos o direito de dizer aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Cristo diz o que é bom e o que é mal. E Ele faz isso porque Ele julga de forma justa, de forma santa. Ele é Deus. Então, temer e submir, e ser submisso, submeter-se, andam juntos e ambos descrevem uma vida cheia do Espírito de Deus. Mas o que é que tudo isso tem a ver com casamento? Ora, tudo. Porque o que Cristo fez na igreja é o que Ele faz dentro do lar. Assim como homem e mulher se unem para viver até que a morte os separe, assim os crentes foram unidos um ao outro pelo vínculo de Cristo. Ou seja, houve um casamento. E é por esta causa que quando não há submissão dentro da igreja, não haverá dentro de casa. E é por esta razão que, antes de falar sobre casamento, Paulo fala sobre a igreja. Observe comigo
a partir do verso de número 22, que Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Qual é o padrão de submissão? Ele diz: como ao Senhor. Ora, por que Paulo diria que o padrão da submissão feminina dentro do lar seria o padrão da submissão a Cristo? Cristo não está presente fisicamente, exigindo algum tipo de respeito, alguma palavra pronunciada por ele, algum gesto feito. Aonde ela encontra esse padrão? Na igreja. Quando ela vive em submissão e sujeição aos seus irmãos e às suas autoridades, amando, temendo a Jesus Cristo. O apóstolo então diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Diz também que os maridos em submissão a Cristo, porque as mulheres, para quem não sabe, a sua esposa é sua irmã em Jesus Cristo. Então você é casado com a sua irmã espiritual. Então o apóstolo diz que as mulheres submetem-se aos seus irmãos em Cristo, e os seus irmãos em Cristo, casados com elas, submetem-se a elas no temor de Cristo, exercendo autoridade, governo e amor para com elas. E amor para com elas. É dentro desse espectro, ou seja, dentro deste escopo, é dentro deste molde que nós devemos viver aqui e nas nossas casas. Deus deu então uma missão ao homem de amar suas mulheres, suas esposas, como Cristo amou a igreja. E Deus deu uma missão às mulheres, que é auxiliar os seus maridos a amá-las. Em linhas gerais, isto é o casamento. Em linhas gerais. Note um detalhe interessante, que quando o apóstolo trata sobre que a mulher deve submeter-se ao seu marido, e o marido deve amar a sua mulher, perceba que o apóstolo não está falando de direito. Ele não está dizendo que o homem tem o direito de ser respeitado por sua esposa. Não está dizendo que a mulher tem o direito de ser amada pelo seu marido. Ele está dizendo que a mulher deve submissão ao marido e o marido deve amor à sua mulher. Ele não está tratando de direitos, ele está tratando de deveres. Você não tem escolha, eu não tenho escolha. São deveres. E estes deveres são espirituais, e por isso o Espírito nos enche de sua presença. Porque não são carnais, são espirituais. O apóstolo então diz que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. A quem as mulheres devem ser submissas? Ao seu próprio marido. Então essa ideia de que as mulheres devem baixar a cabeça para todo homem que se passe diante dela na rua, não é verdade. A submissão é ao marido. É bem verdade que não dá a elas o direito de maltratar ninguém, porque ele já nos falou no verso 21 de sermos submissos uns aos outros. Então o apóstolo está descrevendo os ambientes da nossa submissão. Dentro da igreja, as mulheres devem ser submissas aos homens. Os homens devem ser submissos às mulheres. As mulheres apoiam o trabalho masculino. E o trabalho masculino protege, dirige e sustenta as mulheres. Dentro de nossa casa, o ambiente é menor. Então, dentro de nossa casa, a submissão é apenas ao marido, não aos filhos.
nem a tios, nem a pais. Se você é casada, seu pai mora com você, você tem que tratá-lo com respeito, amor e brandura. Mas se ele falar e o seu marido falar, você tem que obedecer o seu marido. O seu marido. Então, a submissão é ao próprio marido. Haja vista de que há uma relação extremamente íntima entre eles, ambos são uma só carne. Assim como na igreja, todos os crentes são uma só carne em Jesus Cristo, unidos e ligados a Cristo. Mas, o que é submissão? Às vezes nós falamos de submissão e muita gente quer ser submissa do seu jeito, né? Quer gritar baixo. Não sei se existe gritar baixo, mas entendam que é falar baixo com ira no coração. Então, às vezes queremos gritar baixo, né? Ou muitas vezes é aquela obediência que é feita com o intuito de prejudicar. Bote mais sal na minha comida. Às vezes é uma pitada, põe meio quilo. Coisas dessa natureza. Isso não é submissão. O que é submissão? A submissão não é uma condição de inferioridade. Deus criou homem e mulher iguais à sua imagem e semelhança. Iguais. Em Gênesis capítulo 1, os versos 26 a 28, bem como também em Gálatas capítulo 3, verso 28, a palavra nos diz que homem e mulher são iguais, criados à imagem de Deus. Tão somente a imagem de Deus. Não há inferioridade na submissão. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 7, ele deixa muito claro isso. Capítulo 3, verso 7, Pedro diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então Pedro diz que não tem nada a ver com inferioridade. Pelo contrário, ambos são crentes, ambos são salvos, ambos são imagem e semelhança do nosso Deus. Então, submissão não é ser inferior ao homem, no caso das mulheres. Submissão também não é algo arbitrário, feito às cegas. Muitas mulheres acham que serem submissas é serem aquelas mulheres que concordam com tudo. Vamos pular da ponte? Vamos. Vamos pecar? Vamos. Isso não é submissão. Submissão não é feito às cegas. Pelo contrário, é um trabalho do Espírito no coração. Então, se a mulher, para ser submissa ao seu marido, ela tem que desobedecer a Deus, ou seja, para agradá-lo, tem que desobedecer a Deus. Neste caso, ela tem toda a autoridade divina para não atender o seu marido, seja ele crente ou descrente. Porque, em primeiro lugar, ela é submissa a Cristo, fiel a Jesus Cristo. Então, a submissão não é esse negócio feito aleatório. Não é essa coisa feita às cegas, nem arbitrariamente. É algo que me faz crescer na presença do Espírito, no poder de Cristo. Submissão, então, é colocar-se debaixo de. É colocar-se debaixo de. É auxiliar. Submissão, então, é entender que o trabalho da mulher é auxiliar o marido a cumprir a missão dele. A missão da mulher é fazer de tudo o que estiver ao seu alcance para que o seu marido cumpra a sua missão. Qual é a missão do marido, pastor? Amar a própria esposa como Jesus Cristo ama a igreja. Então,
Submissão é entender que Deus me colocou por auxiliadora, colocar-me debaixo da autoridade da missão de outro. É interessante que submissão tem tudo a ver com a auxiliadora idônea de Gênesis capítulo 2. E auxiliadora é exatamente a palavra que vem no hebraico, quando você quer dizer carro meu, então você não faz várias palavras, você junta todas em uma só. E aí vai perdendo algumas letras e ganhando outras. Então a palavra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, quase uma frase, é uma única palavra. E a palavra auxiliadora é exatamente essa palavra que vem no final de Ebenezer, que é Ezer. Me ajudou o Senhor ajudou, o Senhor foi auxiliador. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, cheio de glória e de majestade, a fim de fazer com que o seu povo vivesse com Ele, age de forma humilde, auxiliando o povo a cumprir a sua própria vontade. Então, submissão é algo honroso, algo que glorifica Jesus Cristo. Submissão, então, é auxiliar o marido a glorificar a Cristo, amando a própria esposa, como Cristo amou a igreja. Submissão, então, é fazer de tudo para não atrapalhar o marido no desempenho de sua função de pastorear a própria esposa. Submissão, então, é o trabalho feminino a fim de que o homem cumpra o seu dever de sustentar a esposa, de apresentá-la a Cristo como ovelha perfeita e sem mácula. Submissão, então, é esse trabalho auxiliador de colocar-se debaixo da autoridade do governo do marido, a fim de que este possa amar a própria esposa como Cristo amou a igreja. Observe que o apóstolo diz que o referencial da submissão ao marido é como ao Senhor. Às vezes, muitas mulheres querem ser submissas aos seus maridos quando estes lhe agradam. Não está nada errado o marido agradar a esposa, mas submeter-se ao marido em troca de agrado é tão pecaminoso quanto acreditar que Cristo recebe nosso culto porque somos bons. E diga-se de passagem que muitas fazem isso. Submetem-se quando os maridos são bons, ou buscam auxiliar os maridos com algum interesse. Isto é um pecado terrível, danoso. Então, minhas irmãs, não façam isso. Submetam-se aos seus maridos como seus corações estão dispostos a obedecer e amar a Cristo. E aqui nós temos um problema, porque é aonde o X da questão é exatamente esse: como o coração ama Cristo, como o coração quer Cristo, como o coração deseja servir a Cristo. É aqui que nós temos então grandes dificuldades. As esposas deveriam compreender que, à medida em que elas crescem no seu relacionamento com Cristo, elas crescerão no seu relacionamento com seus maridos. Quando existem problemas nos matrimônios, as pessoas pensam em viajar. Fazem viagens lindas e maravilhosas. Quando voltam, o problema está ali. E toda aquela viagem se torna em grande frustração. E essa frustração, ao persistir, leva ao desespero. E o desespero ao divórcio. A razão é simples. Viagens não tratam de problemas do coração. Viagens não removem pecados.
viagens não cura feridas. Por isso que o apóstolo categoricamente diz: mulheres, o padrão de vosso relacionamento com seu marido é o padrão de vosso relacionamento com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Muitas mulheres são respondonas aos seus maridos. São também com Jesus Cristo. O livro de Provérbios está repleto de textos sobre mulheres que são como que goteiras, rixosas. Aquilo é tão somente uma descrição de como o coração está cheio de rebeldia contra o Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz às mulheres: olhem para os seus maridos como seus mantenedores. Muitas mulheres olham para os seus maridos como seus inimigos que as impedem de alcançar o sucesso profissional, intelectual e pessoal. O Senhor diz às mulheres que elas são como que a igreja, que precisam de cuidados. As mulheres arrogantemente respondem soberbamente a Cristo e dizem que podem cuidar de suas próprias vidas e tramam os seus planos os mais variados possíveis para o seu próprio bem-estar. Foi assim que procedeu Sara quando percebeu que já estava velha e que o herdeiro da sua casa seria um homem nascido em sua casa, porém não seu filho, um escravo, o Damasceno Eliezer, e ela então arquitetou soberbamente um plano de trazer um Salvador ao mundo e propôs a Abraão, seu marido, e disse: Agar é como eu, tenha filhos com ela, que será como que comigo. Infelizmente, este plano resultou numa guerra que estende-se até os dias de hoje, pois os descendentes de Ismael são exatamente árabes, que odeiam os descendentes de Isaque, que são os judeus. Então, o padrão da submissão é exatamente como nos comportamos com Cristo. Não há uma cartilha, uma receita de bolo dizendo dê bom dia ou não diga aquilo. De fato, o que existe é a palavra que diz: quando for dizer uma palavra áspera, lembre-se, a palavra branda desvia o furor. Então aplique a palavra de Cristo nesse momento. Às vezes as mulheres resmungam muito com seus maridos porque eles são desleixados e relapsos. Mas Provérbios diz que aqueles que falam coisas ruins são como que pontas de agulha, de espada, e ferem os que ouvem. O padrão da submissão é como nos relacionamos com Cristo. E aí eu preciso perguntar a vocês, minhas irmãs, como vocês têm se relacionado com Cristo? Como? Em que grau anda o seu amor por Cristo? Do mesmo jeito será o seu amor pelo seu marido. Em que grau se encontra sua confiança de Cristo ser o seu Senhor, Salvador, mantenedor de sua vida? No mesmo grau estará o seu coração quanto aos cuidados de seu marido? Em que grau se encontra a sua devoção a Cristo? No mesmo grau estará o seu coração quanto a trabalhar para que o seu marido cumpra a missão dele. Veja, se nós somos crentes que dificultam o trabalho de Cristo de nos aprimorar, também faremos o mesmo com nossos maridos que têm o trabalho de nos amar. O paralelo é assim, funciona assim. Este é o escopo do padrão da vida cristã. Então Paulo diz: o padrão da sujeição feminina, submissão aos seus maridos, é como elas se submetem a Cristo.
como se submetem a Cristo. E veja, ele nos dá no verso 23 e no verso 24 duas razões para isso. Ele diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ora, o apóstolo estabelece aqui o princípio teológico da submissão feminina e do padrão que ele estabeleceu no verso de número 22, submissão ao marido como a Cristo. Ele diz que o marido tem o trabalho de desempenhar, ou tem o dever de desempenhar, uma função que Cristo desempenha na igreja. Qual? A de cabeça. Imagine um corpo sem cabeça. Ele está morto. E ainda que fosse possível ter vida, esta vida era completamente defeituosa. Os ouvidos estão na cabeça, o cérebro na cabeça, os olhos na cabeça, o paladar está na cabeça, ou seja, a única coisa que restou para o restante é o tato. O apóstolo então diz que o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, da mesma maneira em que a mulher se comporta para com Cristo como seu cabeça e seu salvador, no verso 23, dessa mesma forma ela deveria se comportar para com seu marido, como seu cabeça e como aquele que tem a missão e a função de levá-la para mais perto do Senhor Jesus Cristo. Para mais perto de Cristo. No verso 24, ele diz: a igreja está sujeita a Cristo. As mulheres estão sujeitas aos seus maridos. A relação que há entre eles é uma relação de amor, onde Deus chamou um e disse: a você eu lhe confio o trabalho de cuidar. Deus chama o outro e diz: a você eu confio a missão de ajudar ele a cuidar de você. É simples assim. Então, a submissão feminina tem como padrão a submissão da mulher cristã a Jesus Cristo. Entendendo Cristo como Senhor da minha vida e como meu Salvador bendito, assim eu entendo que o meu marido é Senhor da minha vida e deve me aproximar de Cristo. Aí, talvez alguém se levante e diga assim: mas pastor, e como é que funciona o caso onde os maridos são cruéis, tiranos, sejam crentes ou descrentes? Existe um marido crente tirano. Como funciona a submissão feminina? Funciona de forma muito simples. Tudo que uma mulher cristã faz para um marido cristão que quase não peca, ela deve fazer a mesma coisa para o marido que é tirano e que peca diariamente. Não vai mudar. Mas é uma injustiça? Não, porque a submissão não depende da esposa ou do marido, mas de Cristo, que estabeleceu e disse que a submissão da mulher para com seu marido seria exatamente como dela para com ele mesmo, Cristo. E isso é uma ação de fé. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso de número 17, Paulo disse: o justo viverá pela fé. Aplique isso ao casamento. Muitas mulheres terão que viver pela fé no seu casamento. Com maridos incrédulos, tiranos, com maridos horríveis. Mas é pela fé. Esperando que um dia o Senhor os molde e os converta. Pela fé. A submissão, eu quero finalizar dizendo, domingo que vem eu vou expor melhor o relacionamento do homem, o trabalho masculino, e depois fazer o fechamento com a união de Cristo e a igreja. Mas a submissão é um exercício da vida cristã. Um exercício da vida cristã.
Se você lê a palavra para crescer em maior comunhão com Cristo, pois lembre-se, minhas irmãs, a submissão será exatamente o ambiente em que você colocará em prática esta palavra, para que este crescimento se torne visível, notório, real, para que o seu coração cresça no amor a Cristo, e isso reluza, brilhe, traga feixes de luz dentro do matrimônio, no seu amor para com seu marido. Agora, se você ama seu marido mais do que a Cristo, então ele é o seu Deus. E você precisa se arrepender disso. Porque em primeiro lugar, o seu coração tem que ser de Cristo, para que verdadeiramente e sem pecado ele possa ser do seu marido. Que Deus dê graça a vocês, minhas irmãs, no exercício da vida cristã, no relacionamento dentro da igreja, submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo e submetendo-se a vossos cabeças em vossos lares. Vamos orar? Ó Pai, graça te rendemos pela Tua maravilhosa palavra que sustenta e nutre nossa alma. Graças te rendemos pelo Teu Santo Espírito poderoso que ilumina e conduz cada um de nós e toda a sua igreja ao conhecimento de Cristo. É verdade e precisamos reconhecer, Senhor, que majestosamente o Espírito tem nos revelado pela palavra toda a verdade de Cristo. Isso enche o nosso coração de alegria, traz a nós grande desejo de amar o Senhor cada vez mais, mas também é verdade, Senhor, que aumenta nosso dever e responsabilidade de colocar em prática esta palavra. Por isso, nesse instante, eu te suplico, auxilia as tuas servas, nas suas dores, nas suas dúvidas, nas suas lutas, no enfrentamento de seus pecados no coração, no abandonar de hábitos, no crescer diariamente como uma mulher cristã, vestindo os vestidos da santidade, da pureza, da modéstia, do espírito manso e tranquilo. Auxilia as tuas servas, Senhor. Que a tua palavra poderosamente seja experimentada pelas tuas servas no poder do teu Espírito, no dia a dia, no seio de sua casa, no seu trato para com seus esposos, com seus filhos, no seu trato dentro da igreja para com as outras mulheres, com os outros homens, com os irmãos. E especificamente, ó Pai, faz com que as tuas servas experimentem corações inteiramente submissos e dependentes de Cristo, teu Santo Filho, Salvador delas, Salvador nosso. Abençoa, Senhor, as tuas servas. Da mesma forma que o teu Espírito, ó Pai, colocou aquele belíssimo cântico nos lábios de Maria, nossa irmã, que aquele cântico que reconhece a superioridade do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, e sua obra de salvação, que o mesmo Espírito ponha este mesmo cântico nos lábios das tuas filhas, para que elas experimentem no seu dia a dia a doçura da autoridade de Cristo, para que elas experimentem no seu dia a dia a mansidão de viverem debaixo do domínio de Cristo, para que elas experimentem, Senhor, dia após dia, as alegrias da salvação. E que tudo isso, ó Pai,
seja também experimentado por elas de modo prático e real, colocado em prática no dia após dia, no relacionamento com seus cabeças, seus maridos. Ó Senhor, auxilia as tuas servas, sustenta-as em suas dificuldades, e se há porventura alguma de nossas irmãs que tem por cabeça um marido tirano, dá graça a essa tua filha. Com tuas santas mãos, como Pai Santo que é, sustenta para que ela não caia nas tentações de Satanás e se rebele, ensoberbeça-se, nutra amargura no coração. Guarda a tua serva. Sê com este homem tirano, Senhor. Quebranta o coração. Julga-o com tua justiça e poder. Disciplina-o e poupa a tua serva. Dá a tua bênção, Senhor. Nosso desejo é que ele seja alcançado, salvo, e glorifique o nome do teu Filho como ela. Ó Senhor, se porventura há alguém assim, atende e tem graça e misericórdia. Aos demais, aos que estão firmes, fortifica-os cada vez mais. Tira soberba, orgulho, altivez do coração. Lembra, Senhor, as tuas próprias palavras ditas por Paulo, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Dá-nos sempre, ó Deus, humildade, submissão ao Senhor, reconhecimento de que o Senhor é Deus soberano sobre nós, sobre nossos matrimônios, e de modo especial, como vimos na tua palavra, sobre as mulheres. Cristo, Senhor, cabeça e Salvador. Sê, ó Deus, com o teu povo. Despede-nos em paz. Despede-nos em paz. Dê-nos uma boa semana na tua presença, uma boa noite. Guarda-nos dos perigos e dos males deste mundo. E que esta semana seja, ó Deus, uma semana extremamente agradável de vivência da Tua Palavra no seio de nossos lares. Para que possamos iluminar este mundo com vidas santas e piedosas, refletindo a luz de Cristo que há em nós. Em nome de Cristo, nós te suplicamos e também te agradecemos. Amém. Amém.